Olá, eu sou a Adriana Saman e esse é mais um episódio do NunaCast. E hoje é com muita alegria, muita satisfação que eu estou recebendo aqui, pai e filho, de uma história que eu pessoalmente conheço bastante. Me orgulho de ter participado, né, de um trecho dessa trajetória. E hoje essa empresa está fazendo, esse ano, 25 anos de atuação, de existência. E eu vou conversar com os protagonistas dessa história. E é com muita satisfação que eu recebo aqui nesse espaço Paulo Henrique Seles, muito obrigada por terem vindo. Obrigado a você, Adriana, pelo convite. Então, diga, Paulo. Foi um prazer estar aqui com você, mais uma vez conversando, né? Porque a gente já conversou tantas vezes, né? Sim. E fiquei assim, como se diz, não é alegre, né? Fiquei contente de estar aqui falando com você. Que é mais que alegre. Que é muito mais. Então é isso, assim, né? É engraçado porque a gente às vezes traz pessoas que a gente não conhece, vai só no conhecimento, mas nós temos aí alguns caminhos cruzados, né? E eu sempre olhei para vocês e para essa empresa num lugar muito cuidadoso, porque qualquer atividade, né? Você tem os seus agentes, os seus players, os seus profissionais, mas é inevitável que quando você nota algo diferente, que salta, né, da normalidade, você fala, opa, deixa eu prestar atenção nisso. E a Paulo Seles tem esse lugar. Só que não sou eu que vou falar disso, são vocês, tá? Então vamos começar por você, Paulo, né? Tudo tem um início, né, uma origem, e você é a origem desse projeto. Quero que você conte um pouco pra gente como é que tudo começou. Bom, eu tenho uma história de mercado imobiliário de 47 anos, tá? Então, comecei como corretor de imóvel no tempo da faculdade e depois me apaixonei pela profissão e estou até hoje. E eu sempre gostei muito de trabalhar corporativamente. Eu fui gerente de construtoras assim, na área comercial, fui diretor, etc. e tal. E daí chegou um momento, depois daquela revolução do mercado do final dos anos 90, aquela maluquice que aconteceu no nosso mercado imobiliário, né? Um parênteses só, o que aconteceu nessa... A ausência, acabou os financiamentos, né? Muitas empresas calcadas no modelo de incorporação na época. Eu trabalhava com incorporação. O modelo de incorporação à época, ele se baseava no financiamento e a gente tinha um processo distinto do que é hoje. Hoje você é muito mais seguro, você não vai para uma incorporação sem ter uma segurança do financiamento. Naquela época, nós simplesmente lançamos, começamos a vender, depois nós íamos buscar o financiamento. E os financiamentos se escassearam. E a gente teve a bancarrota no mercado, muitas empresas deixaram de existir, etc. e tal. E hoje, e daí nessa época, que apesar de eu gostar do corporativo, dessa situação, porque o corporativo ele é confortável. Quando você vem para tocar a tua empresa, o negócio pega, né? E o sistema é bruto. Em 2000, a gente resolveu que ia parar e tal. Daí, né, na empresa que eu estava, me desliguei e tal, e falei assim, vou montar um escritório. No começo, a ideia era ter um escritório com 3, 4 pessoas e fazendo uns negocinhos assim, meio caseiro, né? Nós, já na época, tínhamos uma ligação forte com incorporação, porque nós participávamos, comprávamos terreno para permutar, etc. e tal, e com as construtoras, né? Então a gente, no primeiro momento, naquele primeiro momento, o mercado de lançamentos não estava forte, mas o terceiro estava muito forte. E nós fomos para o terceiro. E tocamos o negócio, ó. Paulo Seles foi indo, e ela foi crescendo. Ela, de repente, foi assim um negócio... Meio organicamente, assim? Sim, no primeiro momento foi isso. A Paulo Seles tomou um rumo distinto quando o Paulo Henrique chegou. Porque daí já era um outro negócio. Eu estava, como se assim, curtindo uma coisa que eu gostava de fazer. Né? O Paulo Henrique virou mais negócio, mais empreender, mais fazer a coisa acontecer mesmo, né? A carteira de locação que a gente tinha assim muito incipiente, ela se desenvolveu, uma série de coisas aconteceram nesse momento que o Paulo Henrique chegou. Então, e aí quero conhecer um pouco a história de vocês, né? Então, assim, vem essa sucessão, né? Já vamos chegar aqui. E é muito interessante porque o mercado imobiliário majoritariamente é feito de pais e filhos. Ultimamente, pais e filhas. E estamos começando a entender mães e filhos. Isso mais para frente.
mas a gente vê processos sucessórios às vezes mal sucedidos. É real. Às vezes eu tenho pais e filhos que não sabem exatamente o que estão fazendo ali, parece que papai mandou, entendeu? Mas nesse caso não, né? Então, Paulo Henrique é seu filho único, né? Sim, filho único. E Ele não tinha alternativa. ele não teve escolha. Não tive. De ambas as fazer partes. isso De ambas as partes. livre e espontânea pressão, como dizem, né? Mas tem uma formação interessante, né? Eu sei que você é engenheiro civil, estudou na França, então me parece que foi um adolescente, um jovem preparado para alguma coisa que talvez não soubesse o que era, mas estava sendo preparado, né, Paulo? Sim, sim, sim. E aí você entra em 2010, né? Imagino ainda como filho do Paulo Seles, ali tentando algumas coisas. E aí, o que tinha aí dentro que te fez olhar para o teu negócio e enxergar ele dessa maneira como ele está hoje? Bom, quando eu entrei na empresa, enfim, como você falou, me formei em engenharia, assim, na realidade o que aconteceu? Eu acho que inconscientemente, como você muito bem disse, eu fui sendo preparado para vivenciar isso e para tocar o negócio como um todo desde pequeno. Ou seja, então sempre vivenciei as atividades do meu pai, quando, não na nossa empresa, assim, mas nas empresas na qual ele foi diretor, enfim, acompanhei toda essa trajetória e, claro, ali nos anos 2000 eu tinha 15, 16 anos, enfim, quando a Paulo Seles efetivamente foi constituída, né? E acabou sendo algo meio que natural, ou seja, eu vi aquilo, enfim, fui incentivado a me aproximar da área, enfim, na área de construção, como ele comentou, a gente sempre teve um braço forte ligado à incorporação imobiliária. Na época da abertura da imobiliária, nós também éramos sócios de uma construtora, concomitantemente, enfim, como ele comentou, na época a imobiliária ela ia ser um suporte da consultora na época. E a construtora era de vocês também. Sim. Nós tínhamos uma participação na consultora na época, ela ia ser um suporte, então não era... Era para ser um apoio, enfim, então você tem a construtora que está operando, está fazendo as construções e tem uma imobiliária para dar o suporte, para fazer toda a parte comercial, enfim, então num primeiro momento, quando surgiu a Paulo Seles Imóveis, a estruturação do negócio era esse, ou seja, era um braço, um apoio da construtora. Mas enfim, o mercado começou a mudar, a empresa começou a crescer, 2, 3 corretores passaram a ser 7, 8, 9, 10, a gente tinha uma estrutura de locação que no primeiro momento atendia os nossos imóveis particulares, alguns colegas, familiares, enfim, não tinha assim uma expressividade grande no mercado, e com o tempo acho que chegou no ponto que toda empresa chega. Ou você cresce, ou você encolhe. Então, e ali em meados de 2008, 2010, a empresa chegou nesse ponto. Então, ou ela crescia para valer, ou ela ia ao mercado, se estruturava de uma forma mais profissional, ou a gente teria que voltar àquela ideia inicial de um apoio, assim, porque nós nunca deixamos de ter a incorporação como um segundo negócio nosso. E deixa eu te interromper um pouco, assim, a gente fala em crescimento. Crescimento é uma coisa meio genérica, né? Toda empresa quer crescer. Uhum. Mas para vocês, né, respondam quem se achar mais à vontade, ou vocês dois, o que significa crescimento? Quando você fala em crescimento, como é que isso atinge uma empresa? Crescimento para nós é a gente ter uma estrutura na qual a gente se sinta orgulhoso dela. Então hoje acho que a Paulo Seles Imóveis está chegando num momento que a gente tem bastante orgulho dela depois desses 25 anos. A gente conseguiu desenvolver bem os nossos colaboradores, tem muitos colaboradores nossos que estão há muito tempo dentro da empresa, e isso acho que é raro, inclusive no mercado imobiliário, que tem hoje em dia tem um turnover aí absurdo. Então, assim, eu acho que isso é crescimento, chegar a um ponto de você olha para a tua empresa, você tem colaboradores que estão há bastante tempo, você tem colaboradores que cresceram dentro da empresa, a gente tem lá inúmeros colaboradores nossos que entraram na recepção, foram para o departamento de locação, viraram corretores, colaboradores que saíram da recepção foram para a corretagem, voltaram para a locação, alguns já se desligaram da empresa, mas continuam no mercado. Enfim, eu acho que quando você vê a tua empresa madura a esse ponto, formando profissionais e tendo resultado, eu acho que a gente pode dizer que a empresa cresceu.
E vamos trazer, então, passado e presente, né? Tradição e modernização. Acho que aqui nós temos um contraponto muito interessante, e ao mesmo tempo vocês, ainda tocando juntos no negócio, fazem essa mescla, né? Acho que isso é raro, você ter duas pessoas tão atuantes numa empresa, de forma tão potente, ainda visceral, né? Muito participantes do cenário imobiliário, e poderem transitar no mesmo espaço com visões, às vezes convergentes, às vezes muito distintas. Mas no teu caso, Paulo, o que você entendeu como desafio lá atrás? O que era muito desafiador quando você entrou solo no mercado? O maior desafio era eu sair daquela situação que você tinha uma grande estrutura por trás de você e você ir para um negócio que você era estrutura, né? Então isso aí foi isso que me impactou muito, né? Então, no primeiro momento, eu trabalhei bastante, eu me dediquei muito, inclusive isso me permitiu que eu formasse pessoas, porque eu precisava botar gente que me ajudassem a fazer a coisa. Então eu comecei a investir nas pessoas, a turma fala que eu sou cobrador e tal, não sei o quê. Sim, você tem um pouco essa fama, né, do cara rígido e cobrador. Porque eu precisava fazer com que as pessoas fossem para frente. O cara tinha que ser melhor do que eu, porque eu já não bastava para aquele negócio. Com essa evolução toda e com as coisas acontecendo, e a velocidade que as coisas estavam Porque os anos 2000 começou a acelerar o mundo, né? Sim. Foi uma coisa doida. Teve o bug do milênio. Então esse negócio, eu me lembro que a turma fala, os computadores vão parar, os caras fazendo backup de computador. Era uma loucura. Né? Eu lembro que meu avô falava que o mundo ia acabar no ano 2000, que não sabia se ia acabar que ia acabar em fogo porque a primeira vez acabou em água. Eu vivi esses folclores também. Eu cheguei a me preocupar. Falei, ai, gente, é hoje, o que eu não fiz ainda? Vai dar. Você saiu fazendo tudo que você não tinha feito no dia 31. Como é que eu vou fazer esse bronze, né? Como é que eu vou fazer esse bronze? Aí, mas de qualquer maneira, então esse troço todo, e daí, talvez por isso, né, eu sempre fui um cara meio cobrador. Aí eu comecei a exigir, eu quero tirar o máximo das pessoas. Isso é uma característica minha. Se você tem barro, eu vou te... Você vai tentar moldar de algum jeito. Te moldar. Bom, deu certo aqui. Mas é difícil isso. Porque de vez em quando a gente se pega também, né? Não é... Não, porque acho que todo o processo de melhoria contínua, assim, ou de enfrentamento, a vida... Tem isso, né? Tem esse atrito, não tem como. Se fosse tudo... Cor-de-rosa. Não é nem cor-de-rosa que eu queria falar, mas tudo assim, suavezinho, não aconteceria as coisas. Sim. Né? Porque se você parar e olhar para o mundo, as coisas que evoluíram mesmo, elas foram disruptivas, né? Elas quebraram barreiras, superaram situações e tal. Quer dizer, então tudo isso, e na vida da gente também é assim. Teve um momento que você abriu mão de alguma coisa que para você era muito importante para poder concretizar. Para poder fazer alguma coisa mais adiante, né? E esse troço de você abrir mão te judia de você e muitas vezes ou então exige que você tenha uma atitude... É o que precisa, né? Para transformar... Tem que fazer, vamos fazer. Sabe? Diz, né? Para transformar chumbo em diamante tem que passar por uma combustão de não sei quantos graus. Né? Então, mas você é um cara que, assim, a gente lê muito isso em frasezinha de autoajuda, mas na tua história isso foi vivenciado. E acho que para todo mundo que passou pelo teu caminho, eu digo isso como fornecedora, o caminho é árduo. Sim. Pô, porque é isso, entendeu? Escuta, você tá aqui brincando ou você tá aqui falando sério? E para quem não entende isso muito bem, pode parecer uma arrogância, um lugar agressivo, que tem a sua pitada aí, mas é em nome de um lugar que te provoca não só para te atender bem, mas você se provoca na tua autogestão. Na melhoria, né? Escuta, o que é? Vou lá. E aí, se você é uma pessoa que se sente desafiada... Você vai embora. Olha, esse podcast, esse é o momento de agradecer. Você sentia medo dele, então? Você sentia medo dele, então? Não, medo não. Mas nunca medo senti sim. medo. Porque caneta você tacou só em mim, nele você não Taquei tacou. uma caneta em você. Por que você não tacou caneta nele? Não é louca? Devia ter tacado a caneta nele. nele. Maior que você, eu falei.
Falei, gente, será que eu arrisco? Mas sempre foi muito provocador, assim, né? E é muito legal. Isso nos... E eu adoro quando eu desafio, ou que eu provoco uma situação e a pessoa tem bala. Tem bala para devolver, porque chumbo trocado não dói. Sim. Essa é a minha visão da coisa, né? É uma expressão antiga que eu escutei não sei aonde, mas... Sim. né? Então, eu acho o seguinte, se a coisa... Eu provoco, cobro e o negócio vem... eu fico muito feliz. E eu fico louco, assim, de felicidade, quando eu vejo alguém que passou por mim, que a gente discutiu... E sobreviveu. Não, e o cara realizou. Sim. Você sabe que eu tenho vários caras que foram gerentes meus, que foram corretores, foram gerentes meus. Hoje tem imobiliárias. Outro dia veio o rapaz que estava coordenando a venda daquele Bairro. O cara foi meu gerente lá em Londrina e tal. Agora ele é diretor e agora tem uma companhia de consultoria enorme. Que massa. Você veja, vem aqui. Quando o Pedro veio falar comigo aqui, eu fiquei super feliz. Ele foi lá na minha sala e tal, conversar comigo, me agradecer. Cara, eu falei assim, puta, olha que coisa bacana. Eu falei, como esse cara tinha barro, né, pra coisa. Veja onde que ele foi parar. Não por causa de mim, mas eu tenho certeza que eu dei o empuxo nele, sabe? Porque eu botei ele nas posições que precisava na época. E você né? também enxergou que ele tinha potencial para ser, ser o que ele é hoje. Né? Você não arrisca e não briga com ninguém se você não achar que o cara pode te dar retorno. Eu vou entender isso como um elogio, hein? Porque a gente já bateu... Não, mas eu sempre enxerguei isso num lugar de valor, tá? Que isso fique bem claro, num lugar de valor mesmo. E aí, a gente vem para uma outra gestão, né? Que é um pouco mais suave. Sim. Então... Não, eu acho Levei que canetada até, então não era tão suave, né? Não, eu acho que tem isso, né? Quer dizer, o fruto não cai longe do pé. Estamos falando vários ditados hoje aqui que a gente, né? Tá uma coletânea. Está uma coletânea de frases. O fruto não cai longe do pé, mas até acho que porque é uma outra época, né? Um outro pensar, a forma como as pessoas se relacionam. E você tem essa inteligência de perceber, né, Paulo Henrique, como é que isso tudo se dá, essa dinâmica. E você traz uma outra gestão a partir da construção do Paulo Selles. Isso que é legal, não é do zero. Você pega... Sim, claro, isso não posso negar que, felizmente, tenho que só agradecer, né? O meu caminho foi mais fácil, menos árduo de muitas pessoas. Ou seja, eu já peguei um negócio em funcionamento, já peguei uma empresa que já tinha ali um certo status, já tinha aí uma mecânica funcionando. Até por isso a gente conseguiu aí, com certeza, isso contribuiu muito para o ponto que a empresa chegou hoje, né? Então... Deixa eu te falar uma coisa. Eu falei com teu pai dos desafios, né? Desafios daquele tempo. Quais são para você os desafios de hoje? Você que está bem à frente, né? O que está aí que você fala, putz... O maior desafio que nós temos hoje, que a gente enfrenta hoje, acho que é o desafio de toda empresa, de todo empresário hoje, de todo negócio, né? Que são as pessoas que estão trabalhando com você, ou seja, é criar um ambiente no qual o teu colaborador se sinta parte do negócio, ou seja, identifique que está com você, que está ali pertencente àquela empresa, faz sentido para ele. Eu acho que esse é o maior desafio dos empresários hoje, transformar esse ambiente, fazer esse ambiente acontecer. Eu acho que esse é o maior desafio, para que a gente retenha esses bons talentos dentro da nossa empresa. É engraçado que eu esperava uma resposta que fosse falar de mercado. E você traz uma resposta que é interna, né? Eu preciso manter essas pessoas, né, comprometidas, genuinamente, né? De uma forma... As pessoas têm que se identificar com o negócio, identificar com a empresa. Porque hoje, vamos pensar assim, o mercado imobiliário, nos últimos anos, ele se transformou. Ou seja, o mercado acabou propiciando que sempre foi, mas que o corretor trabalhasse de forma independente, de forma autônoma, ou seja, não vinculado ao imobiliário. Ou seja, então o corretor hoje em dia, ele se questiona, por que eu vou estar dentro do imobiliário ou vou trabalhar sozinho? Ou seja, eu acho que cada vez mais ele se questiona quanto a isso.
seja, e para que ele faça, para que ele se junte a uma empresa, porque na realidade quando o corretor se junta à imobiliária, ele abre mão de parte do comissionamento dele ou do ganho dele, essa aqui é uma realidade, para fazer parte de um todo, porque ele vislumbra um ganho maior, ou seja, uma troca de ideias, uma troca de informações, um ambiente mais produtos, um ambiente onde ele realmente consiga fazer trocas com seus colegas, ou seja, então o ambiente que ele está inserido, ele precisa ser o diferencial para o corretor, né, para o colaborador. Ou seja, então, eu acho que o nosso desafio diário das imobiliárias hoje é criar esse ambiente, fazer com que realmente faça sentido para o corretor estar dentro da nossa estrutura, fazer essa troca conosco e crescer juntos. Ou seja, não só a empresa crescer, mas como ele crescer individualmente. Esse é o maior desafio. Veja bem, assim, colocando na sequência do que o Paulo está falando, uma coisa que é importante, porque o fato é que o mercado, com as tecnologias, etc. e tal, com essas mídias sociais, com ferramentas novas, etc. e tal, o que ela fez? Ela enfraqueceu o relacionamento humano. Verdade. As pessoas se afastaram daqueles contatos. E hoje a gente... Mas isso acontece quando tem uma coisa muito disruptiva, né? Como aconteceu com esse negócio da tecnologia, das mídias sociais, dessas ferramentas a própria pandemia, de atendimento, né? Tudo isso Trouxe todo mundo para o online. Das inteligências artificiais hoje, né? E o que acontece? As pessoas se afastaram e o ser humano, ele sente, quanto menos esforço ele fizer, mais melhor ele vai se sente. Isso é histórico. Mais ele vai se dedicar a isso, né? Porque para você... Não é histórico, é inerente ao ser humano isso. É inerente ao ser humano. Não é nem histórico, é intrínseco ao ser humano. Para você obter resultado e tal, ou então para você realizar contatos pessoais, etc. e tal, exige um esforço seu. Exige mais preparação, exige estudo, exige conhecimento, né? E isso tudo você tem que ter lá atrás uma preparação para você chegar nisso. Porque não dá para, né, você sair da frente do computador, nunca ter conversado com ninguém e chegar a conversar. Como é que eu converso com as pessoas? O que as pessoas querem saber? Como é que elas estão vendo o dia a dia hoje? O que elas precisam, etc. e tal. Então, esse fato de você buscar dentro do escritório hoje, a gente fala e discute muito lá, que a busca do conhecimento tem que ser fundamental. E daí eu acho que o mercado nos próximos anos aí, não sei se é 4, 5 anos, mas ele vai migrar para o relacionamento humano. As pessoas vão. Vai ter um retorno. Vai ter um retorno. Porque, na verdade, o ser humano precisa de coletividade. Ele precisa de relação, né? Exatamente. Então, e hoje em dia é o seguinte, claro que ainda hoje, por causa dessas ferramentas todas, a gente não consegue ter muito vínculo com o cliente. A gente não consegue, por exemplo assim, fazer um contrato de serviço com o cliente. Mas isso vai vir a fazer. Agora, o trabalho nosso, dos corretores e das pessoas que estão no mercado de vendas, etc. Tal, já que você queria que a gente falasse de venda, vamos falar. Sim. Esse cara que está no mercado de venda, ele vai precisar, além do conhecimento técnico, do conhecimento de mercado, de finanças, de finanças, etc. e tal, ele vai ter que aprender relações humanas. Ele vai ter que conseguir identificar o atuador, conversar com você, para que você faça um contrato virtual agora, né, com ele, de que ele vai prestar serviço para você. Mas me parece que a Paulo Selles nunca abandonou esse lugar. Não. Por mais que as tecnologias tenham vindo, eu sempre vejo a imobiliária de vocês muito, muito atenta a esse lugar. Sim. Né? Porque nós somos meio caipira, né? E caipira gosta de uma prosa, né? Gosta de prosa, gosta de conversar. Vamos falar. Né, você já foi lá no escritório algumas vezes, você viu quanto tempo a gente gastou conversando em vez de fazer trabalhar? Acho que 90% das vezes. A gente conversa 1 hora e fala de trabalho 10 minutos. Isso o Paulo Selles, que está na posição de RP da empresa, né? Porque, porque todo o staff está trabalhando. Sim.
Mas tem isso, e isso é uma força, eu enxergo. Agora, só perguntando, você concorda com isso? Tipo, daqui 5 anos você acha que isso vai acontecer? Como é que você vê a entrada das inteligências artificiais, da tecnologia? Como é que isso entra nesse lugar da prosa? Eu acho que com certeza isso vai acontecer e já está acontecendo. Acho que assim, apesar de ter existido aí nos últimos anos muitos negócios de forma virtual, de forma remota, eu acho que cada vez mais as pessoas vão ficar, não vou dizer carentes, mas eu não vejo outra palavra agora, mas carentes de uma atenção, de uma relação humana para que os negócios aconteçam. Ou seja, na corretagem de imóvel vai ser, não é diferente. Ou seja, na venda como um todo não é diferente. Hoje, na prestação de serviço, sim, né? Na prestação de serviço. Acho que hoje a impessoalidade ela é muito forte. Ou seja, vai se diferenciar quem realmente conseguir fazer esse atendimento. Ou seja, hoje já se fala muito no atendimento consultivo, no consultor, ou seja, nada mais do que é o que nós sempre fizemos. Eles dão outro nome para uma coisa que sempre foi. Dá uma gourmetizada no nome que sempre foi. Ou seja, aliás, eu tenho uma conversa com seu pai que é sempre essa, esses nomes em inglês que ele odeia, né? Sim, odeia. A gente fica colocando coisas, eu falo, sim, mas eu sempre fiz isso, por que isso agora tem esse nome, né? Porque é uma prática que a gente sempre fez, né? Sempre atuou nela. Impressionante isso, né? É muito louco, né? Hoje o agente virou, nem sei mais do que o agente virou, como é que chama? O cliente, o contato virou lead. Exatamente. É uma coisa maluca. Né? Tudo é lead, não, é contato. Quando a gente brainstorm, não, é toró de parpite. A gente sabe que... mas independente do nome que se dê, né, ele tem razão, ou seja, e o que a gente está focando dentro da empresa, é o que a gente nunca deixou de dar atenção, que é a capacitação e a atenção das pessoas. Eu acho que o ambiente é importante para que eles estejam conosco e a gente cria esse ambiente no qual eles enxerguem valor em estar conosco, e o nosso valor, o propósito da empresa é realmente esse, fazer um atendimento de excelência, um atendimento de qualidade, um atendimento, vamos dizer assim, a nossa imobiliária ela não visa ser a maior imobiliária de Curitiba, não visa ser uma grande estrutura com muitos corretores, mas a gente sempre quis e sempre buscou isso, ter uma equipe bem qualificada, uma equipe com corretores que vêm de encontro aos nossos valores e que queiram prestar esse serviço de qualidade, entender realmente o que os clientes precisam, ou seja, fazer uso desse relacionamento humano para gerar bons negócios e bons resultados. Essa é a Paulo Selles Imóveis hoje, depois de 25 anos. Você vê um exemplo que eu queria citar aqui. Essa semana mesmo, um cliente de muito tempo, o filho dele me ligou. Nunca conheci o filho dele. Aliás, ele mandou um WhatsApp. Olha, aqui é o fulano, é o Bruno e tal, eu sou filho do fulano e tal. Meu pai passou seu telefone e queria que eu conversasse com você. Né? Então, aí ele veio com um questionamento. Por quê? Porque o relacionamento que eu tinha com o pai dele valia a pena. Eu tinha confiança do pai dele para o filho dele me ligar e tratar comigo as coisas. Sim. Você entendeu? Então ontem ainda eu peguei e falei assim, Bruno, pode deixar que eu vou resolver para você e tal, papapá. Fui atrás da informação que o Bruno pretendia, né? Porque nem sempre você tem ali, na hora, né? Eu sempre falo assim, os caras vêm e fazem uma pergunta para você que ele já está pensando há 2, 3 horas, 2, 3 dias e ele quer que 5 minutos você resolva. Não, eu não dou conta às vezes. Às vezes o assunto é simples ou então já está no meu métier, eu respondo, mas na maioria das vezes eu vou atrás. Eu fui atrás, tal, me informei e tal, liguei para ele de volta e tal. Quer dizer, então o fato de você terminar, não pensei isso ontem, pensei agora, né? Que essa consultoria que a gente acaba fazendo, né? Você dizer, o fato de você merecer a confiança dessa pessoa, para que ela venha, faça uma pergunta para você, e ela te dê autoridade para que você vá lá, investigue sobre aquilo e volte com ele, não tem preço. Não tem preço. Porque é isso, né? Uma coisa é lastro. E as ferramentas podem ser tantas quantas, entendeu? Você pode ter inteligência artificial, amanhã pode vir um robô que atenda no lugar da Marian, você pode ter um espírito que desça em forma de chip e faça a recepção, não importa. Lastro é uma coisa, a ferramenta é outra. Né? E isso não vai mudar. Porque você tem que interpretar a coisa, né? Interpretar.
interpretar, exatamente. Interpretar o negócio, porque isso a máquina ainda ela não dá faz. conta de fazer, né? Ela não dá conta de fazer. Ela junta informações e faz aquele e uniformiza, né? Mas interpretar a situação, as nuances das as coisas, entrelinhas, a tecnologia, nuances, ela não dá conta de fazer. Será que vai chegar aí? Não, eu acho que precisa dar. Não, sabe o que é? Eu não tenho medo disso. Sabe por que eu não tenho medo disso? Porque isso precisa do lado empírico. Sim. Sabe verdade. como? E isso é só do ser humano. Precisa do erro, né? E a máquina foi feita para não errar, né? Entendeu como é que é? Isso acontece, assim, a gente está falando aqui do ser humano, das pessoas, mas assim, até parece que a gente não investe em tecnologia, muito pelo contrário. A gente tem investido cada vez mais em tecnologia dentro do escritório, ou seja... Mas como ferramenta. Como ferramenta. Hoje dentro do escritório, a gente... que não é comum dentro de imobiliários, mas a gente tem já um departamento de marketing interno dentro da imobiliária, com 4 pessoas, ou seja, só para fazer leitura e estudo de dados, mas seja, as ferramentas elas estão lá, elas nos dão as informações, mas eu preciso do ser humano para poder interpretar, para poder tomar ação, para poder decidir o que precisa ser feito. Ou seja, hoje cada vez mais a gente já está implementando inteligências artificiais para fazer atendimento, para fazer um atendimento automatizado, ou seja, para fazer o básico, ou seja, para fazer a entrada. Mas ele me dá a entrada e depois eu tenho que ter um time muito competente, muito preparado e muito treinado para poder interpretar e dar essa sequência para você, senão não adianta em nada. Ou seja, a gente pode gerar lá N contatos, leads, enfim, e alimentar os corretores se eles não estiverem preparados, não tiverem uma base de conhecimento, estrutura e esse viés de relacionamento humano não vai adiantar nada, vai acabar morrendo na praia. Ou seja, então além de investir em tecnologia e estruturar todo o nosso escritório para que a gente consiga aproveitar das tecnologias da melhor forma, extrair o melhor desse suco, tá? A gente treina muito bem o nosso time e aposta muito bem no nosso recurso humano para chegar, para ter o resultado e ter o sucesso que a gente está tendo hoje. Eu estou pensando que nesse ritmo, né, ainda bem que Paulo Henrique tem 2 filhos, porque alguém vai ter que tocar em algum momento, porque tudo indica que isso só vai ampliar, né? É um lugar de ampliação, né? Confesso que eu não sei o que eles vão fazer. Pois é, os pais nunca sabem, a não ser seu pai, que ele foi competente, né? Já... o único filho meu que tem já, assim, Você sente algum... assim, o João Paulo, que é o mais velho, ele é muito criativo, sabe? Ele é muito criativo. Comunicador, enfim. Foi desde criança. Mas além de comunicador, ele é muito criativo. Ele tá agora numa onda de fazer maquete. Ele fez outro dia um prédio na escola de papelão. Olha aí! Com um elevador. Já tô vendo tudo. Não, mas ele pode ser um arquiteto, pode ser um engenheiro, enfim, não sei se vai caminhar pro ramo imobiliário. Pro ramo imobiliário, mas com outro viés, ou seja, o ramo imobiliário... Já tô me vendo aqui de ramo comercial. O ramo imobiliário é muito amplo, né, Adriana? A gente tá falando aí e ele tá em transformação, né? Sim, muita coisa que surge, produtos, serviços, não é mais só compra e venda de imóveis, né? Isso ampliou de uma forma. A gente que viaja, você foi para Dubai, outro dia estive em São Paulo com a Loft ali, a gama de produtos que você pode parasitar dentro de um... Parasitar é uma palavra ruim, que você pode acoplar, né? Complementar num único tema, que era muito simplista, né? Compra e venda, alocação de imóveis. Imagina, hoje isso abriu, né? Isso é consequência, né, desses últimos, vamos dizer, 20, 30 anos, né? Da urbanização das cidades, né? Do povo, da população, na verdade. As pessoas saíram do campo, vieram para a cidade. Na cidade, eles se restringindo em espaços muito menores do que eles viviam. E o que aconteceu? Você precisa oferecer ambientes dentro desses espaços pequenos que propiciem uma descompressão desse cidadão, que ele viva, não se sinta tolhido de movimentos, etc. E tal. Daí então os prédios começaram a fazer, antigamente a gente chamava de PUC, de área de uso comum. Agora dá um outro nome que eu nem lembro qual é o nome que chamam agora. Os condomínios clube. Condomínio clube, né? Que explodiu, né? No começo, nos anos 90, era PUC, pavimento de uso comum. Nossa, sério? Pavimento de uso comum. Técnico, muito técnico. Fala pro marqueteiro isso, ele fica arrepiado, né? Então você veja o seguinte, o cara tava lá assim, o cara tinha piscina, tinha quadra de esporte, tinha jardim. Que era um condomínio clube.
clube. Eu quero um condomínio clube. Sim. Você entendeu? Por isso que as pessoas falam, as coisas só mudam de nome. Você entendeu? Hoje tem lounge, né? O que era o lounge? Varanda gourmet. Tem várias. Né? Fireplace. Fireplace. Fireplace, Pet place. Sim. Não, mas isso é importante, Adriana. Pet place é importante. Aliás, uma discussão outro dia sobre o nosso amigo Fred. Esse caso. Pet é importante. Eu tô sabendo que tem até boutique, como é que fala? Lugares para você lavar e deixar o teu pet dentro do prédio. Sim. Completamente zerado. Como é que chama? Não é pet place, é alguma coisa assim. Não tem um nome, pet place, alguma coisa assim. chique. Pode chamar lavanderia pet, pronto. O cachorrinho entra sujo, né? Sai limpinho, limpinho, né? Uma Bonitinho bolinha. e tal. Quer dizer, então são coisas que as pessoas começaram a colocar nos prédios, nas incorporações, para fazer. Muita gente fala assim, não, por que o cara fez isso? Ele fez isso porque sabe da dor das pessoas. Sim. Alguém pesquisou, alguém identificou essa dor, né? O que está acontecendo com esse cara? O que ele quer? Não, um prédio com uma fachada assim... Porque o ideal é, se você pensar em racionalmente, o ideal era você fazer um prédio quadradinho, com a índice de capacidade de fachada bem enxuto, para reduzir custo e tal, garagem para o carro, né? Bem vedado e tal, né? Com um revestimento externo bacana, que isso dura muito tempo. Não, mas você coloca pele não sei do que, pele de vidro, mas não sei o quê, faz uma parede fachada. Verde. Faz uma fachada com várias texturas. Várias texturas, um pé direito enorme e tal, papapá. Quer dizer, o que você está fazendo? Você está inflando o ego dessas pessoas que vão morar nesses apartamentos, está instigando o cara a mudar de casa, né? Porque ele está morando numa casa, passei aquele prédio, ficou sensacional, quero morar lá. Sim. Aí o cara muda, porque vai dar essa... provoca o desejo. Provoca o desejo e gera descompressão. Porque ele está no lugar que ele está sofrendo uma compressão do ambiente, porque a cidade é muita gente, perto um do outro, é tudo, sim, carro, barulho. Tudo adensado. Tudo adensado. Então, na hora que ele muda para um apartamento novo, isso traz uma felicidade para ele, traz um novo alento, né? Então a alma dele se solta um pouquinho, eu acho. Não, é verdade. Não, eu fiquei... Ficou bonito isso, hein? Ficou bonito, hein? Vamos anotar. Anota aí. O próximo slogan que... Aqui sua alma se solta. Isso. Você tá vendo só? Boa. A gente é poeta também, sabe? Não é? A gente precisa ser um pouco poeta, senão nada tem que ser vai. decorador, tem que ser músico, tem que ser um pouquinho de tudo. Tem que ser um pouco artista. Tem que ser meio artista. Tem que ser. Ainda mais para viver no Brasil, né? Então, eu acho que para viver no mundo inteiro, mas aqui no Brasil um pouquinho mais. Mas, de qualquer maneira, essa coisa toda que a gente acaba vivenciando, né, leva a gente, e isso acontece também dentro da nossa empresa, porque a gente quer isso também. Sim. A gente quer que o corretor se cita. O Paulo Henrique briga muito por essa... Briga no sentido de tentar conseguir... de batalhar por isso. Proporcionar isso, né? Proporcionar esse troço. Que ele quer que o corretor se sinta feliz. Sabe como? Que o cara se sinta assim com vontade de fazer as coisas e tal. E ele fala comigo, pô, pai, você também... Eu não tenho essa habilidade. Eu não tenho essa habilidade. Na verdade, essa habilidade a gente constrói. Eu também não tinha essa habilidade, a gente foi construindo ao longo do tempo. Ou seja, a gente estudou, vivenciou coisas, experimentou coisas, viu coisas em outras imobiliárias. Eu lembro logo no começo que eu entrei no imobiliário, em 2010, eu visitei estava entrando na empresa, ou seja, estava vivenciando, experimentando as coisas. Eu lembro até hoje que eu fui em São Paulo visitar uma imobiliária que eu tinha visto lá naquela época que ela destoava do comum. Era o nome da imobiliária, ela existe até hoje, é Axpe. Ele era uma imobiliária, porque São Paulo... Axpe, sim, que tem até um site bem diferenciado. Sim, bem diferenciado. Bem fotografados. Exatamente, sim, o mercado de São Paulo, bom, você sabe... Nicho, ele já pôr um pé no nicho. Um nicho. Boutique, vitrine. Mas eu entendia, eu fui conversar com ele em 2010, eu liguei para ele, falei para ele que tinha interessado... 2010, eu tinha achado interessante a imobiliária dele, que enfim, contei minha história. Estou entrando no ramo, na empresa que é da minha família, enfim, estou querendo vivenciar coisas novas, trocar ideia com pessoas. Liguei para ele e fui até São Paulo. Fui até São Paulo visitar a imobiliária dele.
Foi que é uma isso, experiência né? muito legal. Ou seja, então, e eu fiz isso ao longo do tempo, não só essa imobiliária, mas visitei outras imobiliárias, visitei outros negócios, visitei outros países, como no passado fui para Dubai, fiz uma imersão imobiliária lá em Dubai, ou seja, já tive em outros lugares vivenciando o mercado imobiliário de uma forma como um todo, e fiz uma coletânea dessas vivências, dessas experiências que eu tive, ou seja, então hoje a Paulo Selles Imóveis é isso, ou seja, todas as coisas boas que a gente observou ao longo dos últimos 15 anos, tá, que eu observei nos últimos 15 anos, e eu tento implementar de alguma forma dentro da empresa. Ou seja, então, eu aprendi ao longo desses anos aí a lidar com as pessoas, ou seja, entender o que faz diferença para que o nosso colaborador, o nosso corretor consiga desempenhar um bom resultado, um trabalho melhor, um bom resultado, e acreditar que essa parceria nossa, porque não deixa de ser uma parceria, né? Quando o corretor autônomo trabalha dentro de uma imobiliária, é uma parceria, ou seja, a imobiliária fornece toda a estrutura, todo o know-how, um guarda-chuva, um apoio, e o corretor entra com o trabalho, com a energia que ele tem para desempenhar os atendimentos. Acho que é um sinal de inteligência, né? Você, como primeira geração, entender a impermanência das coisas e acima de tudo, abraçar a transformação, mesmo que doído. Eu sei que não é fácil para quem começa a olhar o que está vindo e falar, será, né? Deve dar uma dor de barriga. Tipo, esse menino, o que está fazendo? Mas, ao mesmo tempo, você ter essa aposta, né? E transformar aquilo que foi uma premissa em algo que, baseado nessa estrutura, pode ser algo diferente, mas completamente alinhado com o tempo de hoje. E isso é sabedoria, né? Porque a coisa, uma empresa, ele é um ser vivo. Isso. Ela tem que evoluir, ela tem que se transformar. Se transformando. Ela tem que se transformar. Então, a gente tem consciência disso. Eu sempre tive consciência que o meu negócio, ele tinha uma dinâmica própria. Era autoral, era teu, né? Do teu jeito. Então, a coisa... E daí chega uma hora que o mundo vai tomando conta de você, e você vai... Porque você cresce também como pessoa. Com certeza. Né? Imagina, então, ao você crescer, você absorve coisas novas e pratica coisas distintas, né? Tinha coisas que eu não fazia e eu faço hoje, e isso vai levar a gente para um novo patamar. Sim. Né? Então... E quando você falou no começo, quando você falou, a gente acha que vai regredir, eu sinceramente... Eu usei essa palavra? Que esse negócio voltaria... Vai voltar, né? Voltar. Eu não sei se... Eu acho que... Porque eu não acho que é uma regressão, mas nesse sentido. Não acho que... Né? Não, voltar para o ser humano é uma evolução. Né? Voltar para o contato humano é uma evolução. Mas talvez de uma forma transformada, sim, né? Sim, não é igual ao que não é igual antes. Aquela conversa de antes, entendeu? Porque sabe, quando eu comecei a trabalhar, Adriana, a gente pegava um carro aqui e ia para Telêmaco Borba atender os clientes. Com certeza, eu fiz isso tantas então, vezes. Você chegava lá, visitava empresário por empresário da cidade, tentando... Por quê? Porque lá ele não tinha mercado imobiliário. Hoje já tem um mercado imobiliário mais próximo deles, eles já têm outra coisa. Porque naquele tempo, onde que era o mercado imobiliário? Curitiba. Né? Londrina não tinha mercado imobiliário. Sim, era a capital. Né? Cheguei a Videira a fazer esse tipo de coisa. Você vê como é que pode um troço desse? Fui a Pato Branco, fui a Foz do Iguaçu, quando tinha muita gente na Itaipu. O que acontecia no começo da carreira? Os caras estavam lá, engenheiros, um monte de gente que ia terminar Itaipu, eles iam sair de lá, não ia ter mais emprego. Sim, precisava se mudar para algum lugar. Para algum lugar. E eles estavam ganhando bastante dinheiro, e lá não gastava muito, porque não tinham onde gastar. Estavam super capitalizados. Eles tinham que comprar aqui em Curitiba, a gente vendia pra caramba aqui. Quer dizer, então são coisas que claro, não cabe hoje, mas vai ter uma outra forma de eu chegar nesse cidadão, né? Você vê bem o pessoal das praias hoje, os caras trabalham, saem loucos, vão para o Mato Grosso, para Goiás, para o interior, e eles vendem as praias. Quer dizer, sim, as praias de Santa Catarina. As praias de Santa Catarina. Imagina. As nossas aqui, nós estamos fazendo isso, hein? Nós temos lançamentos em Guaratuba. Sim. E os lançamentos em Guaratuba, até você está pilotando um lá. Então, você veja assim, a gente vende para a cara de Londrina, vendemos para a cara de Guarapuava, vendemos para a cara de Ponta Grossa. Ainda não é o cara do outro estado, mas é o cara do interior. Mas a gente já está no interior. Do interior do Paraná. Do Paraná. Temos um paraguaio.
Que bueno. Fui casada com um paraguaio, sabe, não? Foi? Sim. Jura? Que Paraguai legal. argentino também. Tá, tudo bem. Então, a gente já vendeu para esse pessoal. Por quê? Essas pessoas têm um link com o nosso litoral, né? Porque eles não... Primeiro, E estão capitalizados, e no interior você realmente não tem como fazer um investimento em algo que justifique o teu sucesso. a descompressão Né? que eu falei, né? E outro agro, né? Imagina, você tem tantas áreas que precisam circular essas riquezas. E o mercado imobiliário sempre foi, né? Sempre foi um lugar de aposta, não. De patrimônio, de geração de riqueza, Sim, enfim. reserva de... Bom, gente, olha só, tô com um problema aqui, porque eu preciso terminar o programa. E eu sei que a nossa conversa, nós vamos ter que marcar outra até o fim da temporada. Vamos marcar, Vocês vamos marcar. patrocinam, nós temos que falar do Era, nós temos que falar do novo empreendimento no Jardim Botânico. Vamos falar do litoral. Esse negócio do litoral é um negócio bacana. Nós temos que falar do litoral, acho que muita gente quer saber. Então, assim, ó, já vamos deixar marcado. E vamos fazer lá embaixo essa conversa. Lá, ixi, mas os meninos têm que levar o equipamento, eu tô lascada. Não dá. Puxa vida, não dá, então vai ser aqui mesmo. Aqui, a gente, pega um barzinho. A gente faz né? mostra por Bota uma vídeo. cerveja aqui. Isso. Senão não dá pra falar de praia. Barzinho. Caipirinha, tem que ter... E a prosa do litoral vai Sim. ser. E só para a gente fechar, então, gente, que é muito bom, porque primeiro que a conversa é riquíssima, né? E tem tantas coisas que vão abrindo. Vamos falar um pouquinho o clássico das entrevistas, né? Aquele clichêzão de quem está... visão de presente e futuro, assim. Como é que vocês se enxergam? A empresa está fazendo 25 anos, como é que é daqui para frente? Já dá para entender um pouco o que é manter, né? Mas vislumbrando até num lado mais, né, mais orgânico, talvez mais subjetivo, o que vocês estão enxergando para vocês e para o mercado imobiliário? Quer falar do mercado? Eu falo da Paulo Sérgio Imóveis. Tá, eu vejo assim, ó, eu acho que a gente tem uma posição no mercado. Essa posição, a tendência dela, ela se consolidar e crescer. Nós não vamos, como o Paulo falou no começo, ser a maior empresa, mas uma coisa que eu vejo assim é o seguinte: a Paulo Sérgio pensa assim, se você está comprando o seu primeiro imóvel, eu quero cuidar para que você não sofra com essa compra. Né? Se você está fazendo um upgrade, né, eu vou trazer a novidade e a sofisticação, isso que a gente está pensando. A gente vai trazer a sofisticação e a descompressão para que você se sinta no outro patamar. E se você é um investidor, eu quero fazer um negócio para você que permita que você ganhe dinheiro na sequência. É isso que eu penso. A Paulo Sérgio pensa assim. Legal. Quando você senta comigo e você é investidor, eu penso assim, puta, eu tenho que fazer um negócio para a Adriana em que daqui a 4, 5 anos ela tem uma lucratividade. Sim. Sabe? Se eu te oferecer acredita aquilo porque eu estou fazendo aquilo dentro da minha visão, é um negócio que eu teoricamente faria se tivesse no teu lugar naquele momento. Então é assim que a Paulo Sérgio pensa e é assim que a gente está pensando no mercado. Eu trabalhar com esse viés para o mercado, sabe? Eu acho que o mercado tem grandes possibilidades, esse lance da evolução e das novidades. Da forma de morar também, né? Da forma de investir, tudo isso está em xeque, né? Tá em cima da mesa. Está em cima da mesa. E eu acho que isso sempre viveu em cima da mesa. Acontece que agora, com as informações girando nessa velocidade maluca, aparece mais. Né? E sabe qual é o problema? As pessoas acabam não percebendo o que está acontecendo. Então tem que ter alguém que olhe isso e alerte elas. Eu quero fazer esse papel. Certo. Alguém tem que fazer esse papel, né? Então, eu quero fazer esse papel. Isso. Maravilha. Que bom ter clareza, né? É muito claro, né? Isso é... Que bom, é conhecimento, né? Estrada. Sim. Então isso tudo fica muito claro, né? Só complementar o que ele disse, numa frase bem direta, muitas vezes a gente faz os negócios para os nossos clientes como se fosse para nós mesmos. Sim. Essa que é a realidade. A gente se põe no lugar do cliente. Muitas vezes isso é de verdade, não é papo de vendedor ou não é papo frase feita. Isso é uma realidade. A gente se põe como se nós estivéssemos do lado de lá. Como que ele gostaria que fosse, como eu gostaria que fosse feito para mim. Então muitas vezes a gente faz dessa forma. Às vezes a gente é penalizado por isso, porque muitas vezes a pessoa acaba não entendendo, enfim, mas a gente faz isso. E isso está intrínseco tanto no Paulo Sérgio como, enfim,
como você disse, né, no time, mas, enfim, a gente, o Paulo Célio sempre conseguiu permear isso para o time como um todo, ele conseguiu espelhar isso em mim e eu perpetuo isso dentro da empresa, ou seja, então o nosso time ele tem esse viés, ou seja, de muitas vezes olhar como o olhar do cliente para fazer os negócios. Eu acho que esse é o valor, eu acho que esse é um dos maiores valores que a nossa empresa tem. A segurança que uma frase dessa traz para quem confia em vocês é... A gente acredita nisso e vamos continuar fazendo isso. Eu acho que deu certo até então e nós não vamos deixar de fazer isso, enfim, por causa do mercado, por causa de qualquer coisa. Eu falei que ia falar um pouquinho da Paulo Célio Imóveis, mas ele acabou falando mais da Paulo Célio Imóveis do que... Porque a Paulo Célio Imóveis está dentro de mim. Ela está dentro de mim. Ele acabou falando, mas enfim... Qual que é teu nome? Como você chama? Mas ele acabou falando da Paulo Célio Imóveis, mas eu senti importante complementar com isso, que a gente sempre olha do lado do cliente e faz os negócios pensando como se fosse ele. Isso é uma verdade. E mais do que dizer, se seu cliente consegue sentir isso genuinamente, que é um lugar de verdade de vocês, aí João Paulo que se prepare, porque ele já está com a cadeira esquentada, né? Vamos ver o que vai acontecer com esse menino. Mas... Gente, fala. Não, que você perguntou do mercado, só uma visão do mercado como um todo, né? O que a gente acha que vai acontecer? Corrija se você tiver uma percepção diferente, ou seja, esse ano de 2025, ele está se configurando com um ano um pouquinho mais complicado, ou seja, o ano ele começou meio aquecido, enfim, mas ele já deu uma arrefecida. Eu acho que assim, as coisas vão acontecer, não vai parar, enfim, em hipótese alguma vai parar, nunca para, enfim, mas eu acho que vai ser um ano mais difícil, um ano que a gente vai ter mais desafios aí para poder ter resultados. Mas a gente vislumbra um horizonte aí muito promissor. Eu acho que passando aí 2025, 2026, enfim, todo mundo sabe, isso que eu vou falar é clichê, mas é o ciclo do mercado imobiliário, ou seja, a gente teve a bonança ali na pandemia, é ciclo de 10 em 10 anos, ou seja, então está passando aquele ciclo, ou seja, a gente está passando pelo momento um pouco mais reprimido e daqui a pouco e daqui a pouco vem o boom e vai vir aí na sequência. É isso que nós estamos fazendo isso com a Paulo Célio Imóveis hoje, ou seja, nós fizemos uma revitalização da nossa logomarca esse ano, demos uma modernizada. A gente viu, o mercado está vendo, vejo muitos outdoors, muitos estamos no momento de uma campanha significativa aí na cidade, o rádio, enfim. Tem bastante coisa essa campanha ainda vai durar mais alguns meses, aí até meados de setembro isso vai estar acontecendo, tá? Enfim, e a gente está se preparando para esse ciclo de bonança que vai voltar, ou seja, então melhorando o nosso time, se capacitando, ou seja, reestruturando alguns departamentos dentro do nosso negócio, enfim, mas sempre visando nisso que a gente pautou a nossa conversa toda hoje aqui, que é esse olhar no cliente, esse olhar humano, tanto interno como externo, e usar das tecnologias, extrair o melhor das tecnologias ao nosso favor para dar suporte para isso. Então essa é a Paulo Célio Imóveis 25 anos. Eu queria só dizer uma coisa para você. Diga, tá vendo? Essa conversa não acaba. Mas isso é importante dizer. Sabe uma coisa? Diferentemente de você estar olhando para o mercado, eu queria só olhar para o cliente, o comprador, o cara que consome imóvel. Esse momento onde você tem taxas de juro alta, instabilidades de mercado, etc., é o melhor momento para o cliente comprar. E vou te dizer por quê. Diga, porque muita gente vai querer ouvir isso. Porque é o seguinte, porque neste momento ele vai encontrar mais facilidades para comprar. Ele vai encontrar, ele consegue negociar descontos eventualmente, ele consegue condições para comprar. Então, quer dizer, este é um momento legal para comprar. Porque na hora que os juros caem, que essas taxas todas caírem, etc. e tal, que o mercado começar a rodar, o que vai acontecer? O valor do imóvel vai crescer. E quando acontece isso, ele cresce de maneira significativa. E daí, o que vai acontecer com o mercado? O mercado não vai negociar. O mercado não vai ceder preço. O mercado vai vender pela tabela reajustada todo o tempo. Todo o tempo. Então, o que acontece com o cara que comprou nesse momento, que teoricamente é crise? Porque as pessoas... eu já ouvi isso no passado, o cara fala, o cara que compra na crise ganha mais dinheiro. Né? E é uma verdade isso. Né? Então eu olho para o mercado hoje e falo assim, o cara que comprar hoje, em 5 anos ele vai estar tendo um bom lucro no mercado imobiliário. Isso é uma verdade. Essas leituras é que a gente tem que fazer para os clientes da gente.
E a gente está preocupado nisso, sabe? Ontem eu falei isso para um cliente lá no escritório. Ontem não, sexta-feira passada. Sexta-feira passada eu falei para um cliente isso lá no escritório, que a gente estava conversando, e ele é um cliente antigo, né? Eu falei, cara, está na hora de comprar. É a hora, aproveita, não deixa passar, né? Eu falei, aí, não, porque tá taxa de juros. Eu falei, taxa de juros, bicho, daqui a 2 anos, se você quiser fazer Já uma era. portabilidade, você faz. E outra coisa, o cara que for comprar de você lá na frente, ele vai pagar o que o mercado quiser. Não o que ele pode negociar, né? O que ele pode. Hoje ele chega aqui, hoje você está chegando aqui, está me pressionando para conseguir desconto, etc e tal. Lá, você vem e fala, pô, se eu não vender para você, eu vou vender para outro. Isso. Falar, nem gaste a sua energia, porque né, tem um na fila aqui, querendo comprar na sequência. Você compra porque é bom, porque te serve, porque resolve o teu problema. Porque as pessoas só compram quando E acho resolve que o problema dela. proporcionalmente, entre os juros que ele está apostando nesse curto prazo e o que ele vai ter de rentabilidade, não dá para comparar. Não dá pra comparar. Ele vai ganhar né? muito dinheiro. Ele vai ganhar mais dinheiro. Então tem que dar o recado para a câmera lá, como que era o rapaz disso? Olha, então, essa dica preciosa, você que está investindo, ou então procura Paulo Selles. E aí vou aproveitar o gancho, né, pra gente, primeiro agradecer demais essa conversa. Olha, nós estamos em casa, né? Graças a Deus aqui construímos uma relação que a gente Vai durar a vida toda. Amém. Até os meus 100 anos. Eu vou estar com 78 anos entrevistando João Paulo. Queria saber de você. O que você acha? Como é que tá teu avô e tal? Ah, meu avô tá legal e tal, né? Tá surfando lá, não sei aonde. Surfando não. Eu nunca fui jogando surfar. golfe. Jogando golfe, sim. Aí pode ser. Não sei Aí aonde. pode ser. Tá bom. E onde é que, assim, as pessoas estão ouvindo essa conversa, né? Imagina, onde que as pessoas encontram vocês? Quem está ouvindo isso, fala, pô, eu quero falar com esses caras. Onde é que a gente... paulocellesimóveis.com.br ou no nosso telefone 3224-6464, enfim, ou na rede social, né? né? Instagram @ e Paulo coisa- Selles Imóveis, enfim, é o Instagram. Agora as outras redes sociais, agora de cabeça eu não lembro, mas com certeza você vai colocar aqui Sim, nos letterings. nos da letterings, vida. nos comentários, no descritivo do vídeo. A gente tá de portas abertas a receber todo mundo, seja para ser nosso cliente, seja para trocar ideias sobre o mercado imobiliário, seja para dar uma informação, seja como ele falou, a gente é muito consultivo, ou seja, a gente realmente presta esse serviço, a gente acredita no mercado imobiliário, como o Paulo Selles falou. Ele está há 47 anos no mercado imobiliário. Sim, a gente vive isso aqui a vida inteira. Ele vive isso praticamente a vida pra ele, inteira. vai perguntar para quem, né? Não tem para outra melhor pessoa para perguntar do que nós. Ou seja, a gente está, só para complementar, para encerrar, enfim, além de a gente estar no mercado há muito tempo, hoje a gente é formador de opinião, a gente participa de quase todas as entidades de classe aqui de Curitiba, do Secov, da DEME, da DEP, enfim, da confraria. Estamos envolvidos aí com o mercado como um todo, trocando ideias, trocando informações, enfim. Então, pode ter certeza que, sendo nosso cliente ou não, a gente vai contribuir, porque é de nosso interesse contribuir o mercado imobiliário. Ou seja, acho que quanto mais informação, quanto mais munido de segurança os clientes, ou o mercado como um todo esteja, é bom para todos, bom para o sucesso de todas as empresas e do mercado como um todo, e inclusive da Adriana aqui, que está ligada ao mercado imobiliário há bastante tempo também. Muito bom. Gente, muito obrigada. E eu quero agradecer a você também que acompanhou a gente nesse episódio, né? Mais um episódio do NunaCast, sem deixar de citar nossos patrocinadores, entre eles vocês, Paulo Selles Imóveis, Dedomite Incorporações, a Câmara de Valores Imobiliários do Paraná, SZL Imóveis, Infebras e a Espaço Italínia. Muito obrigada e até o próximo episódio.